pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e na aula de hoje a gente vai resolver uma questão do OBMAP. E essa questão ela é referente à segunda fase da prova nível 1 para os alunos dos sexto e sétimos anos. Olha só, essa questão de hoje ela é uma letra referente a uma questão e é a letra C, referente à questão 5 da prova da segunda fase nível 1. Eu vou relembrar para a gente aqui o enunciado principal. Ele fala que Marcos ele preenche esses quadriculados que você está vendo aí na tela, 3x3, utilizando os números de 1 a 9. Eu até vou colocar esses números aqui para a gente lembrar que ele está usando os números de 1 a 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, beleza? E a letra C, ela fala o seguinte: Marco conseguiu preencher um terceiro quadriculado, de modo que a soma dos números escritos nos 4 quadrados 2 por 2 destacados, você dá para ver os quadrados destacados, né? Um quadrado superior esquerdo, um quadrado superior direito, quadrado inferior direito e um quadrado inferior esquerdo. E ele preencheu, usando esses números de 1 a 9, da seguinte maneira. Olha só, que a soma desses quadrados destacados, nessa primeira imagem é 18, na segunda 25, na terceira 21, na quarta 24. Além disso, a soma dos números escritos nos 4 cantos do quadriculado 3x3, a gente tem aí os 4 cantos, Por exemplo, aqui, eu vou marcar esse e esse, foram feitos de uma maneira que quando ele soma esses números, a soma dá 16. É isso que ele está falando aí no enunciado. Deixa eu apagar essas marcações e vamos aqui para a ideia, ver qual é o comando e ver qual é a ideia de resolução que a gente tem. Ele fala assim: as 4 figuras abaixo são representações desse mesmo quadriculado. Qual foi o número que Marx escreveu na casa central? Então ele quer saber o número que foi escrito na casa central. Olha só, a gente vai começar marcando essas casas com letras para facilitar o nosso raciocínio. Então eu vou colocar que aqui foi preenchido com A, aqui com B, aqui com C, aqui com D, aqui com a letra E, aqui com a letra F, aqui com a letra G, com a letra H e com a letra I. E a partir daí a gente vai começar a formular as nossas ideias de resolução. Observe que ele quer saber o valor aqui da letra E. Então, como que a gente pode prosseguir? Olha só, se os números que eu usei foi de 1 a 9, isso significa o quê? Que se eu somar todas essas letras, eu vou ter o valor dessa soma de 1 a 9. Então vamos primeiro somar esses números, Vamos fazer aqui como se fosse uma soma desses números, para a gente saber quanto que seria a soma total dessas letras. E a gente pode prosseguir assim, facilitar a nossa soma. 1 mais 9 é 10. E eu tenho aqui que 2 mais 8 é 10. E tenho também que 3 mais 7 é 10. Então, vamos somando aí mais 10. Tenho que 4 mais 6 é 10. E aí sobrou o 5. Então, essa soma ela é a soma de 4 números 10, que é 40, mais o número 5, que é 45. Certinho? Isso significa o quê? Eu vou reorganizar esse pensamento dessa soma nesse slide aqui. E vou colocar da seguinte maneira, que a soma das letras A mais B mais C mais D mais E mais F, certo? A gente está utilizando, vamos ver aqui, tem E, F, G e H. Então vamos colocar F mais G mais H mais I. Lembrando que essa soma deu 40
e 5. Vamos ver outra relação que a gente pode pegar aí também. Olha só, ele fala que a soma dos quadriculados destacado, ela é respectivamente 18, 25, 21 e 24. Ou seja, se eu pegar esse primeiro quadriculado, que as letras que estão dentro é A, B, D e E, a soma tem que dar 18. Se eu pegar aqui o outro quadriculado, que a soma é utilizado com os números B, E e F, a soma tem que dar 25, certo? Vamos preencher esse aqui também com as letras que a gente usou. A soma tem que dar 21, porque a gente vai montar a mesma relação que a gente montou na primeira parte, certo? E aí, a partir dessas relações, nós podemos montar equações que possivelmente a gente pode encontrar o valor da casa central, que é o valor da letra E, certinho? Então, olha só, eu vou colocar lá na próxima página as relações que a gente tem aqui. A, B, D e E somados tem que dar 18. Então, vamos colocar aqui que A mais B mais D mais E é igual a 18, certinho? Vamos pegar as outras letras. As outras letras é B, C, E e F tem que dar 25. Então, vamos colocar aqui B mais C mais E mais F tem que dar igual a 25. Então, B, C, E, F. A outra relação é E, F, H, I. Tem que dar 21. Então, vamos colocar E mais F mais H mais I tem que dar igual a 21. Então, igual a 21. Qual a outra relação que a gente tem lá? D, E, G, H tem que dar 24 somados. Então, D mais E mais G mais H tem que ser igual a 24, certinho? Então, sabendo disso, olha só algumas relações que a gente já pode fazer. Olhando aqui na imagem que a gente montou, se eu pegar os extremos, que é A, C, G e I, e subtrair da soma total, eu posso ter uma outra relação, que vai ser somente esses números aqui, ó, utilizando esses três números. E de acordo com as equações que a gente montou, isso também pode ser útil na hora da gente fazer a nossa resolução. Então a gente sabe que tem uma relação que relaciona a soma dos números que estão nos cantos, né? A, C, G e I. Olha só, a gente até colocou elas aqui. Vamos procurar aqui se tem essa relação, senão a gente vai ter que colocar ela agora, né? Aqui no enunciado, se a gente ler, o Marco conseguiu preencher um terceiro quadriculado de modo que a soma dos números escritos nos quatro quadrados 2 por 2 destacados são 18, 25 e 21. Além disso, a soma dos números escritos nos quatro cantos do quadriculado, nessa relação que a gente estava falando, é 16. Ou seja, se a gente somar A, C, G e I, tem que ser igual a 16. Então, vamos colocar aqui que a soma de A mais C mais G mais I, certo? Vamos conferir aqui A, C, G, I. Essa soma, ele falou que tem que ser igual a 16. E olha só, se eu pegar essas relações, né, vamos numerar essas relações aqui para ficar mais fácil a nossa manipulação. Essa aqui vai ser a primeira relação, a segunda relação, essa aqui vamos chamar de terceira,
relação, quinta relação e sexta relação. E olha só, se a gente pegar as relações 1 e 6 e subtrair, nós vamos formar uma outra relação. E dá para perceber que com essa outra relação que a gente formar, nós podemos manipular com essas outras de maneira a tentar isolar a letra E, que é a letra central, e a letra que ele quer saber nesse problema. Então, olha só, vamos pegar a relação 1 e subtrair dela a relação 6. E aí a gente vai ter uma nova relação. Eu vou reescrever aqui para a gente ver como que vai ficar isso, né? Deixa as nossas relações aqui guardadas. Então, olha só, eu pegando a primeira e subtraindo a sexta relação, a gente tem o quê? Que A com esse A, eles vão subtrair, né? Ou seja, eles vão sair daí. Olha só o que vai acontecer. Vamos colocar aqui. Subtraindo a primeira com a sexta. A menos A, certo? C menos C. Eu tenho aqui G menos G e I menos I. E aí vou fazer a subtração de 45 menos 16, certo? Para a gente saber quanto que vai dar. Mas antes eu vou organizar as letras que ficou aqui. Então ficou o quê? Que B mais D mais E mais F mais H vai ser igual a 45 menos 16. Então vamos efetuar aqui 45 menos 16, certo? Aqui fica 3, aqui fica 15, 15 menos 6 é 9, 3 menos 1 é 29. Então essa nova relação, o valor da soma dessas letras é 29. Vou apagar essa conta que a gente fez para ficar com espaço melhor. E olha só o que eu vou fazer agora. Vamos voltar aqui no desenho para eu explicar essa ideia aqui que apareceu nesse momento e a gente viu essa nova relação. Então, voltando aqui no desenho, a gente vê o quê? Que se eu pegar todas essas somas dos quadriculados menores, né, desses 4 quadriculados menores que ele fez, relacionando as letras A, B, D, E, B, C, E, F, E, F, G, H, I, G, E, D, E, G, I, H, a gente pode somar todas elas e todas elas contêm a letra E. Então, se a gente olhar na nossa relação, tem uma letra E. Dá para a gente manipular com essa nova relação e depois deixar a letra E isolada. Olha só como é que a gente vai fazer. Já que as relações 2, 3, 4 e 5, elas são a soma dos quadriculados menores, nós vamos somar toda essa relação, certo? E depois a gente pode ver uma maneira de agregar ou substituir nessa nova relação que a gente tem aqui, certo? Então primeiro vamos fazer essa soma. Agora vamos colocar a soma das relações aqui, que são as relações de 2, né? Vamos colocar aqui a soma das relações de 2 a 5. E olha só como que vai ficar isso. Se você observar, essa é a soma desses quadriculados marcados, né? Então, olha só. As letras que estão no canto, elas vão aparecer uma única vez, que é o A, o C, o I e o G. E as outras letras, exceto a letra E, que é a letra que aparece em todas as relações, ou seja, ela vai aparecer 4 vezes e as outras vão aparecer 2 vezes. Eu estou fazendo isso para facilitar a nossa soma. Então, a gente pode ver o quê? Que essa nova relação, a gente vai somar de 2 a 5, a gente vai ter o quê? Que A mais o B é 2 vezes, então mais 2B mais o C aparece somente uma vez, já que ele está no canto, mais o D, ele aparece 2 vezes, então 2D, certo? Deixa eu organizar. Então, mais 2D. O E, ele aparece 4 vezes, mais. Vamos verificar, né? 1, 2, 4 não, né? Ele aparece aqui 2, ele vai aparecer 4 quando a gente estava falando anterior, que é com todas as relações. Então, 2E. Letra F, ela aparece 2 vezes, então 2F.
I, F, letra G, ela aparece uma única vez, que é uma letra que está no canto. A letra H aparece duas vezes, então mais 2, H. E a letra I aparece uma única vez, porque ela é uma letra que está no canto também, mais I. E essa soma, ela vai ser a soma de todos esses números aqui, 18, 25, 21 e 24. Vamos organizar essa soma aqui, para depois a gente deixar de maneira isolada a nossa relação. Então, o que a gente vai fazer? Vamos somar, vou colocar aqui, somar as relações, né, de 2 a 5. Porque a partir dela a gente pode tirar uma outra relação que nós podemos manipular de maneira que fique somente a letra E, que é a letra que a gente quer, que é a letra central. Então, observando que essa soma de 2 a 5, ela é a soma desses extremos, né, desses quadradinhos aí que estão nos cantos, que a gente viu que ele fez outros dois, né, 4 quadriculados, 2 por 2 menor. Então, a gente tem essa relação anotada aqui, que é de 2 a 5. Então, vamos fazer a soma dela. Eu vou fazer de uma maneira para ficar organizado aqui no sentido de quantidade de letras, né? Por exemplo, a letra A, essas relações de 2 a 5, ela aparece uma única vez. Então, ela vai ser colocada aqui uma vez. Mas a letra B, nós vemos que ela aparece duas vezes. Então, mais 2B, mais a letra C, ela aparece aqui, a gente tem ela na relação 3 e ela aparece aqui mesmo só na relação 3, porque ela é um extremo. Então, mais C, mais a letra D, ela aparece duas vezes, na relação 2 e na relação 5. Mais 2D. A letra E, ela aparece mais vezes porque está numa casa central. Ela está na relação 2, na relação 3, na relação 4 e também na relação 5. Então, 4 letras E, mais, a gente vai agora para a letra F. Letra F aparece duas vezes, mais 2F. E a letra G, nós observamos ela uma única vez na relação 5. Então, mais G. E nós temos a letra H aparecendo duas vezes na relação 4 e na relação 5, mais 2H. E temos também a letra I aparecendo uma única vez na relação 4, mais I. E isso tudo vai ter que ser igual à soma de 18, mais 25, mais 21, mais 24. Olha só, se a gente pegar aqui 24 mais 21, ele vai dar 45. E se eu pegar 45 mais 25, né, vamos colocar aqui 45 mais 25, olha só, 10 vai 1, dá 70. E 70 mais o 18 vai ser igual a 88. Quer dizer que essa soma que a gente fez, ela é equivalente a 88. E olha só, dá para a gente perceber agora que se eu manipular essa primeira relação, certo? Com essa nova relação que a gente fez, que é da relação das somas de 2 a 5, a gente pode, de uma certa maneira, né, deixar o caminho aqui livre para a letra A. Observa que a primeira relação, ela tem todas as letras, de A até a letra I. Então, o que é que a gente vai fazer? Se eu for subtrair ela uma primeira vez nessa relação das somas, né, então pega o A e subtrai menos o A da soma aqui que a gente tem, pega o B, o C, todos esses números, olha só a nova relação que a gente vai ter. Então, vou colocar essa nova relação aqui e já vou fazendo esses cortes, né? Por exemplo, quando eu subtrair essa relação das somas com a relação 1, nós vamos ter o quê? Que o A, esse primeiro A com esse A sai, esse B já tem 2B, então vai ficar um único B aqui, certo? O C, que tem um C lá, vai fazer o C daqui sair, tem um D lá, aqui tem 2D, então vai ficar somente uma letra D, certo?
Aqui eu tenho 4 letras E. Então lá eu só vou retirar uma letra E daqui. Então eu vou ficar com 3 letras E. Mais 3 letras E, certinho? Aqui, como eu tenho 2F, lá só tenho F, eu vou ficar aqui com F. Aqui, como só aparece um G, o G vai sair. Como tem 2H, vai ficar um H aqui, certo? Então, sai a letra I, porque tem uma letra I lá também. E isso vai ser igual. Aí eu tenho que fazer a subtração, né, dos números que a gente tem lá. Observa que o número que eu tenho aqui é 88. E o que eu tenho lá é 45. Então, subtraindo aqui, fazendo a subtração desse 88 com esse 45, vamos ficar aqui com 43. E observa o seguinte, olha só. Essa nova relação, a gente pode relacionar ela diretamente com essa relação que a gente tem aqui em cima, que dá 29, que é o B, o D, o E, o F e o H. Porque eles aparecem aqui, ó. B, B, D, D, F, F, H, H. E aproveito que eu tenho uma letra E, né? Aqui eu tenho 3 E. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir essa relação e ela vale 29. Então, se eu substituir ela da maneira que está aqui, utilizando B, D, E, F, H, isso tudo vale 29. Então, substituindo as letras, eu vou ficar com 29, certo? Como tinha 3 E e eu utilizei uma letra E, fiquei com 2 E, igual a 43. E aí, eu tenho uma equação, né, uma equação aqui bem simples, basta agora eu descobrir o valor da letra E. Então, esse 29, ele vai passar subtraindo, certo? Eu vou continuar aqui embaixo, ó, 2E vai ser igual a 43 menos 29. Então, fazendo essa subtração de 43 menos 29, vamos colocar aqui, menos 29. Aqui fica 3. 13 menos 9 é 2. 3 menos 2 é 1. Ficamos aqui com 12. Né? Então, 2E vai ser igual a 12. E a gente sabe o quê? Se 2E é igual a 12, o E só pode ser o número 6, né? Já que 2 vezes 6 é igual a 12. E é justamente a casa central que ele está procurando, né? Já que ele quer saber o valor da casa central. Então, o valor da casa central é a letra E, é o número 6. Entendido aí, pessoal? E esse aqui é o último item dessa questão. E essa questão ela vai ficando por aqui. Espero vocês numa próxima questão. Tchau, tchau. Até mais.